Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer uma reflexão sobre a seguinte temática. Você já ouviu falar dos 7 Espíritos de Deus? Essa expressão aparece algumas vezes na Bíblia Sagrada, principalmente ao longo do livro de Apocalipse e do livro do profeta Isaías. Além disso, o número 7, no contexto bíblico, costuma estar relacionado com a perfeição e com a completude, sendo assim também conhecido como o número de Deus. Mas o que seria exatamente os 7 Espíritos de Deus? Quando queremos ter uma visão mais específica, uma identidade mais clara do que seria os 7 Espíritos de Deus, devemos recorrer a uma passagem que há no livro de Apocalipse, no capítulo 1, versículo 4, onde o apóstolo João diz o seguinte às 7 igrejas da Ásia: graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, e da parte dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos, o príncipe dos reis da terra. Nessa passagem, o apóstolo João coloca os 7 Espíritos entre a pessoa daquele que é, que era e que há de vir, de Deus Pai, e entre a pessoa de Jesus Cristo, apontando assim para a identidade do Espírito Santo, da terceira pessoa da Trindade, da manifestação do próprio Deus através do seu Espírito. Contudo, quando queremos ter uma visão mais ampla, mais nítida, mais clara do que seriam esses 7 Espíritos, e podemos ter também assim uma visão mais clara da essência e da natureza do Espírito Santo, devemos recorrer a uma passagem que está no livro do profeta Isaías, no capítulo 11, versículo 2, onde Isaías profetiza acerca da vinda de Jesus Cristo, acerca da sua encarnação que ocorreu cerca de 700 anos depois. Lá Isaías diz o seguinte: e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito do conhecimento, o Espírito do conselho, o Espírito do entendimento, o Espírito do poder, o Espírito do temor do Senhor. Quando Jesus encarnou, em uma ocasião em que ele estava a pregar em uma sinagoga na cidade de Nazaré, Jesus abriu um rolo do profeta Isaías, que se iniciava com a seguinte citação: o Espírito de Deus está sobre mim. Com isso, fazia-se ali o cumprimento da profecia do profeta Isaías. E este primeiro verso da profecia lida por Jesus, que é parte do rolo do profeta Isaías, faz um paralelismo com a citação do capítulo 11, versículo 2, do próprio profeta Isaías, que anunciava as características do Espírito que repousaria sobre ele, do próprio Espírito de Deus, do Espírito do Senhor, do Espírito Santo. Além disso, quando o Espírito Santo age na vida de um determinado indivíduo, ele também produz manifestações espirituais que caracterizam a sua presença, a sua ação, os chamados frutos do Espírito, que estão listados na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, versículos 22 e 23, e que são os seguintes: amor, bondade, paz, alegria, longanimidade, mansidão, amabilidade, fidelidade e controle de si próprio. Esses são os frutos que o verdadeiro cristão deve apresentar. São esses frutos que evidenciam a ação do Espírito Santo na vida desse indivíduo, que mostram que os 7 Espíritos de Deus agem sobre eles e que o próprio Espírito de Deus é quem o dirige e quem governa a sua vida. É pelos frutos que se conhece o indivíduo, mais do que pelas palavras. É pelas atitudes e pelas ações que representam os frutos que o indivíduo mostra quem ele é. É quando se conhece aquele que é um verdadeiro servo de Jesus Cristo. Glória a Deus, que a paz de Cristo e que o amor de Deus
resplandeçam e habitem em vossos corações. Curtam e compartilhem nossos vídeos, para que as sementes do Evangelho sejam levadas a todos os povos. Obrigado por estar aqui conosco. Fiquem em paz, que tudo seja para a glória de Deus. Amém.